Livro do Êxodo, capítulo de número 13, os versículos de 17 a 22. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão a leitura que farei. Diz assim então a palavra do Senhor. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Tu és bendito mesmo, ó Deus Santo, Pai nosso. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de cultuá-lo, de cantar louvores ao teu nome, de orar, de ler a tua palavra e agora de ouvi-la. Ilumina nossa mente e nosso coração, dando-nos entendimento do texto que acabamos de ler, e assim aplica estas verdades a nós, moldando as nossas vidas segundo o teu querer maravilhoso. Dê-nos tua graça nesse momento bendito, é a nossa súplica. Também, ó Pai, sei com esse teu servo, que os meus pecados, as minhas fraquezas e as minhas falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Dá-me também tua graça, a fim de ser um bom instrumento nas tuas mãos e transmitir a tua verdade à tua igreja. É a minha súplica em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O povo então estava saindo da terra prometida, do Egito, em direção à terra prometida, não é? E havia um caminho bem mais perto para eles chegarem até Canaã. Porém, Deus faz com que eles sejam desviados por um outro caminho, que era um pouco mais demorado, não é? E isso certamente nos traz, aplicando aos nossos dias, isso certamente nos traz um assunto muito interessante, inclusive que é fruto de muitos problemas, até de problemas de saúde, como, por exemplo, o grau e o efeito das incertezas ao longo da vida. Esse grau e essas incertezas provocam, inclusive, problemas físicos e doenças nos homens. Vários pesquisadores têm investigado sobre isso e procurando, então, descobrir quais são os efeitos, quais são os danos que as incertezas acerca da vida promovem no cérebro humano e na fisiologia humana. E é interessante porque nós não somos diferentes dos demais por termos Cristo. Nós também lidamos com o desconhecido amanhã, não é? E certamente também podemos sofrer com as incertezas. E podemos também adoecer com elas, se de fato elas atingirem um grau, não é, muito grande, ou se elas dominarem o nosso viver. Pois bem, é sobre exatamente essa questão das incertezas que o texto que nós acabamos de ler trata. Que, de fato, o não conhecer o amanhã não significa incerteza. Pelo contrário, o não conhecer o amanhã apenas significa o fato de que nós não somos Deus. Porque o amanhã não é desconhecido para o Senhor. O amanhã não é desconhecido para o Senhor. É desconhecido para nós,
porque nós não temos a mente de Deus, mas não é desconhecido para o Senhor. O povo estava saindo então da terra do Egito, e como nós já vimos nos capítulos anteriores, o livro do Êxodo busca fazer e ressaltar a grandeza e a majestade de Deus, tanto na execução da sua justiça, como também na execução da sua salvação. E agora, especificamente, no texto que lemos, até o capítulo 15, Êxodo vai nos mostrar a majestade de Deus na sua fidelidade em cuidar do seu povo. É por isso que os crentes, eles podem não conhecer o amanhã, mas eles descansam na sabedoria de alguém que conhece o amanhã. E isso é apresentado a nós na grandeza e na majestade do nosso Deus em ser fiel no seu cuidado para com os crentes. O texto está dividido em 3 partes e nos apresentam essa majestade divina em cuidar do seu povo, abordando 3 grandes assuntos. E eu quero tratar sobre eles com os irmãos nessa manhã. Os versos 17 e 18 nos falam sobre a majestade da sabedoria de Deus e a confiança que o povo de Deus tem que ter para com o Senhor. A majestade na sabedoria e a confiança que os crentes devem depositar no Senhor. O verso 17 diz então que o povo estava saindo do Egito e havia basicamente 2 rotas naquela época. Havia uma rota que costeava o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, era chamada essa rota o caminho para os filisteus ou para a terra dos filisteus. Então essa rota era a rota que costeava o Mediterrâneo e ela era a rota mais rápida para se chegar à terra de Canaã. Para vocês terem uma ideia, os israelitas, se seguissem essa rota, teriam chegado a Canaã em mais ou menos 2 semanas. Ao contrário de 40 anos. 2 semanas de caminhada, eles chegariam à terra de Canaã. Não é? Porém, o caminho mais curto não é nem sempre o caminho melhor. O caminho mais curto nem sempre, de fato, é a melhor rota. A rota chamada Via Maris, ou para a terra dos filisteus, ela era muito bem guardada por fortalezas egípcias ao longo do trajeto. E nas fronteiras, creio eu que na fronteira desse domínio egípcio com os filisteus, os historiadores dizem que havia um grande largo, um largo canal fazendo essa fronteira. Então eles teriam que enfrentar as fortalezas egípcias, teriam que encontrar um meio de cruzar o canal, e ainda somando a isto, eles encontrariam os filisteus. Eles teriam que passar por dentro dessa terra, da terra dos filisteus. Então eles teriam que enfrentar os filisteus. Os filisteus são descritos no livro dos Juízes como um povo forte, guerreiro e bem preparado para a guerra. Mas quem é Israel? 400 anos como escravos. Suas mãos podiam manusear bem os instrumentos que faziam tijolos, mas não as espadas. O povo era muito bem preparado para suportar a aflição da escravidão, mas não estava bem preparado para enfrentar os horrores de uma guerra. Então, Deus bondosamente conhece o seu povo, e como cantamos, Ele sabe até da nossa estrutura, sabe que nós somos pó. E Israel não estava pronto nem espiritualmente, nem militarmente para lutar. O livro de Números, por exemplo, no capítulo de número 14, no verso de número 4, Números nos descreve, por exemplo, essa preocupação divina, mas concretizada no meio do deserto. Números 14, verso de número 4, o povo de Israel quer voltar para o Egito ao menor sinal de problema que encontram em sua jornada. Então diz assim:
Números 14:4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo encontrou dificuldades na sua jornada rumo à terra prometida e agora quer voltar ao Egito. Por isso o Senhor disse: se o povo enfrentar a luta, eles se arrependerão e eles voltarão para a terra do Egito. Gloriosamente, o Senhor vai levar o povo por uma rota mais longa, uma rota difícil, certamente, enfrentariam o deserto, mas uma rota que daria tempo para prepará-los espiritualmente e militarmente para a batalha. O Senhor então escolheu a rota do sul, indo pelo deserto, rodeando o deserto, até depois tomarem direção ao norte para chegar à terra de Canaã. Na rota que o Senhor escolheu, a rota mais longa, essa rota, ela possuía etapas de aprendizado, etapas de ensino da parte de Deus acerca de quem Ele era, da sua lei, do seu culto, da sua aliança, do seu ódio ao pecado, da sua misericórdia e da sua salvação. Em 2 semanas não daria tempo para Deus dar a lei, fazer um pacto, ensinar sobre o culto, que é o livro de Levíticos, prepará-los espiritualmente para a batalha, prepará-los militarmente para a guerra. O Senhor então sabiamente escolhe o melhor caminho para o seu povo, que naquela situação era o mais longo, com percalços, é verdade, mas era aquele que possuía etapas preparadas pelo próprio Deus para treinar a alma daqueles homens e daquelas mulheres para o servirem. Deus sabe então escolher o que é melhor para o seu povo, pois o Senhor não está apenas movendo o seu povo de um lugar para o outro. O Senhor estava ensinando o seu povo a confiar em sua sabedoria. O Senhor estava ensinando, treinando o coração de Israel a confiar na sabedoria do Senhor. O melhor caminho aos nossos olhos não quer dizer que é de fato o melhor caminho. Nós não conhecemos o amanhã, mas aquele que conhece o amanhã, nós podemos confiar nele para guiar-nos em nossa jornada. É interessante observar que, de fato, o Senhor é majestoso na sua sabedoria. E isso é um convite, um desafio para que nós confiemos nele. Em nossa jornada da vida, nós lidamos diariamente com essa tentação de desconfiar da sabedoria de Deus. Nós lidamos diariamente com a tentação de nos julgar mais sábios do que o Senhor, buscando os caminhos mais curtos. Mas nesses caminhos mais curtos, mais rápidos, certamente nós enfrentaremos alguns filisteus, algumas fortalezas egípcias, alguns canais largos. Certamente nesses caminhos mais rápidos nós não conseguiremos aprender sobre quem é o Senhor e a sua vontade bendita para nós. José, quando estava na véspera da sua morte, lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, José ensinou esse princípio aos seus irmãos. Quando José os encorajou a confiar na sabedoria de Deus, dizendo: eu vou morrer, mas a nossa terra não é essa. Certamente, e José faz algo muito interessante que Moisés usa no texto hebraico. Ele usa 2 verbos no infinitivo absoluto, que é para realçar a certeza da coisa. E ele então disse: certamente o Senhor vos visitará e certamente o Senhor vos levará daqui. Dessa forma, José encorajou os seus irmãos a confiar no Senhor, lembrando a fidelidade do Senhor, lembrando a sua majestade em ser fiel. E então José disse: ele virá e ele vos resgatará. Então leve os meus ossos, porque aqui não é o meu lugar. Eu morro aqui, mas esta não é a minha pátria. Leve-me para a terra da promessa. Foram as palavras de José. Gênesis 50, verso de número 20. É interessante quando nós olhamos
que na nossa jornada de vida somos tentados a desconfiar da sabedoria do Senhor por causa da incerteza das coisas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: olhe, todas as coisas são organizadas e orquestradas por Deus para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que Deus ama, para o bem daqueles que Deus salva. Então, até mesmo os caminhos mais longos do deserto, como foi o caminho que Deus escolheu para Israel, era o melhor caminho para eles, porque era o caminho que dava com bem para as suas almas, era o caminho que dava o bem para eles. Romanos 8, 28, então, a sabedoria de Deus é trazida a nós exatamente para que nós confiemos nele, compreendendo que eu não preciso conhecer o amanhã, o que eu preciso é descansar naquele que o conhece. Eu não preciso ter certeza de todos os passos que eu terei que dar ao longo da vida, o que eu preciso é andar no caminho daquele que estabeleceu a minha vida. A incerteza não apenas provoca desconfiança quanto à sabedoria, ao poder, à majestade e o amor de Deus. Mas a incerteza, se nós nos entregarmos a ela, ela também provoca incredulidade. Hoje, a incredulidade tem se manifestado sob o nome de ansiedade, ataques, transtorno, pavor, como é o nome? Síndrome do pânico. Mas a raiz destes problemas reside exatamente numa desconfiança quanto à sabedoria, quanto ao poder deste Deus que organiza, envia e move todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, Paulo nos ensina que o Senhor está trabalhando para que todas as coisas nos sejam proveitosas. Todas as coisas nos sejam proveitosas. Até mesmo aquelas coisas que são ruins. Até mesmo aquelas coisas que são más. No verso 29 de Romanos 8, o apóstolo Paulo ensina que o bem que Deus está construindo para você e para mim também é exatamente o fato de nos conformar à imagem de seu Filho. Está no verso 29. Cristo é o bem último designado para nós. E o Senhor trabalha para que todas as coisas nos leve ao seu Filho e para sermos como o seu Filho. A título de ilustração, um certo crente chamado Horácio Spafford, ele tinha casado com a senhora N, um homem bem sucedido no seu trabalho, tinha 5 filhos. Um morreu aos 4 anos de idade, vítima de uma doença comum daquela época. Isso por volta de 1870. Em 1871, ele morava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A cidade foi incendiada, o grande incêndio de Chicago, nem pode dizer que foi incendiada, mas o grande incêndio. 17 mil casas foram queimadas, mais de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas, milhões e milhões de prejuízos, inclusive os bens do nosso irmão Horácio. 2 anos depois, sua esposa muito adoentada, sob recomendação médica, eles planejaram uma viagem para a Europa, a fim de poder espairecer e descansar um pouco. E ela então embarcou no mês de novembro de 1873. A família toda ia na viagem, mas providentemente Deus impediu nosso irmão Horácio de embarcar. Problemas,
com relação ao trabalho, não o permitiram acompanhar sua mulher e suas 4 filhas. Em 22 de novembro de 1873, durante a noite, todo mundo dormindo, mar calmo, o navio em que eles estavam, um navio francês, se chocou no meio do Atlântico. Atlântico? O navio francês se chocou no meio do Atlântico com um outro navio britânico. Imediatamente, o navio em que eles estavam começou a encher-se de água, e então os passageiros começaram, de algum modo, a buscar os seus socorros, né? Segundo o que cada um podia. Mas a dona Ana juntou as suas filhas na sua cabine e começaram então a orar enquanto o navio enchia-se de água. Conta então que na sua oração ela pediu a Deus que salvasse suas vidas se assim fosse de sua vontade, mas que se não fosse, elas estavam preparadas. Uma a uma, naquela mesma cabine, o navio se partindo, e em menos de meia hora, a dona Ana viu as águas geladas do Atlântico arrastarem suas filhas de seus braços. Mais de 200 pessoas morreram. Foi o maior naufrágio antes do Titanic. Conta-se também que aquela senhora foi encontrada milagrosamente boiando nas águas geladas e Deus a preservou com vida. 10 dias depois, melhor dizendo, ela estava em terra no país de Gales e ela escreveu um comunicado ao seu esposo para contar o que havia acontecido, e ela usou 2 palavras: salva sozinha. Então, Horácio viaja para encontrar a sua amada, e quando ele passou no lugar onde o naufrágio havia acontecido, ele escreveu as seguintes palavras: quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, e quando as tristezas, como as ondas do mar, rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinastes a dizer: está tudo bem com a minha alma. É o hino 108, que na tradução ficou: ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Os caminhos mais longos nem sempre são os caminhos mais difíceis, não é? Mas são exatamente os caminhos maravilhosos que Deus escolheu para nos ensinar o seu amor. Agora fica mais compreensível para nós, por exemplo, ler as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 33 e 34, quando Paulo disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Nós somos ensinados a confiar na sabedoria desse Deus que é poderoso e glorioso em majestade. Até mesmo quando desastres, até mesmo quando coisas maléficas nos acontecem,
como foi o caso de José, quando disse aos seus irmãos ao encontrar-lhes: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Nós não devemos adoecer por causa das incertezas, porque nós temos um Deus que poderosamente e sabiamente guia o nosso caminho por onde quer que formos. Em segundo lugar, o texto também nos fala sobre um descanso que nos é dado, mesmo nesta terra, em meio à providência divina. Olha o verso 19. No verso 19, a Escritura diz: também levaram consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Os restos mortais de José foram transportados para Canaã. Talvez não apenas José, mas Jacó, conforme Atos 17:16, também teve os seus restos transportados e sepultados no sepulcro dos patriarcas, aonde Abraão havia comprado para sepultar Sara e onde ele mesmo também foi enterrado. O ato de levar os ossos de José demonstra exatamente que aqueles que creram nesse Deus que é sábio são estes também que descansam nas promessas do Senhor. O ato de levar os ossos significa exatamente um ato de confiar e de descansar num Deus que cumpre promessas. Eles levaram os ossos exatamente porque eles viram a promessa sendo cumprida. Deus visitou e Deus estava tirando o povo para levá-los à terra que ele havia prometido a Abraão. A jornada até a terra estava começando, 40 anos ainda seriam necessários, mas aqueles que creram já viram pela fé a promessa cumprida. Os que creram ao levar os ossos de José estavam como que vendo diante de si a própria terra prometida. Eles descansaram na promessa do Senhor, eles descansaram em Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos, lembrar disso. O nosso descanso não está nos nossos acertos, o nosso descanso está no Deus que é fiel e cumpre suas promessas. Eu quero que você tente imaginar, o povo estava saindo do Egito, eles estavam no norte do Egito, é onde tem o delta, se eu tivesse um mapa eu mostraria. E eles conheciam a rota marítima, a rota da terra dos filisteus. E então, imagine você, lá naquela bifurcação, eles deveriam ir para o norte, Deus disse: não, desce para o sul, vai para o sul. Mas Senhor, a terra está no norte, é só 15 dias, não, vai para o sul, desce. Imaginou aí a bifurcação? Pois é, na nossa vida também é assim. Nós muitas vezes supomos que conhecemos os caminhos, e aí chegam as bifurcações da vida. E a palavra diz, não vai para aí, vai por aqui. Mas Senhor, não, vai por aqui. E agora Deus sabiamente, por meio daqueles que creram na sua palavra, Moisés e tantos outros, agora aqueles homens têm nos seus braços não apenas as riquezas que haviam recebido dos egípcios, ouro, vestes e etc., mas agora eles têm caixinhas, eu acredito que sim, urnas, levando restos mortais de crentes. Então, ao olhar para as caixinhas lá, para os utensílios que comportavam os ossos dos crentes como José, então eles viam, a promessa está aqui. A promessa foi cumprida. O Senhor é fiel, Ele cumpriu sua promessa. Então, eu não vou para o norte, eu vou para o sul. Sabiamente Deus usou José
para encorajar os seus irmãos a crerem no cumprimento da promessa, fazendo-lhes jurar solenemente que eles esperariam pela visitação e pelo livramento, pela visitação e pela liberdade que Deus lhes daria e pela introdução daquele povo na terra prometida. Sabe o que é que significa confiar nas promessas, que foi o caso aqui? Significa que eles olharam para os restos mortais de José e eles perceberam que a visitação futura de Deus já havia acontecido. Eles viram que a visitação futura da época de José havia acontecido, então eles foram encorajados diante das bifurcações na vida, e naquele momento eles foram encorajados a crer no Deus que visita o seu povo, no Deus que cumpre promessas. Hebreus capítulo 11, verso 22, vai falar sobre isso, que pela fé José os fez jurar que levariam seus ossos. Pela fé. E quando eu e você aplicamos esta verdade aos nossos corações, esta verdade, ela é vivenciada por nós exatamente conforme as palavras apostólicas registradas em Hebreus 13, verso de número 14. A Escritura diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós confiamos nas promessas do Senhor, nos comportando como José, que olhou para o cumprimento futuro da promessa e creu. Nós nos comportamos, ou nós confiamos nas promessas do Senhor, quando nós nos comportamos como Moisés e os israelitas, que cumpriram o juramento levando os ossos de José, porque exatamente aguardavam uma nova terra que o Senhor lhes daria. Diante da nossa vida e das bifurcações que surgirão ao longo de nossa vida, lembre da promessa do Senhor. Lembre-se daquilo que o Senhor já fez por nós. Lembre-se de que o Senhor cumpre suas promessas. E Ele as cumpriu perfeitamente em seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós aguardamos novos céus e nova terra, e não um dia melhor amanhã, mas novos céus e nova terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra porque nós cremos na promessa que o nosso Redentor nos fez, de restaurar esta terra para que possamos habitar nela, sem as tentações, sem as fraquezas e sem Satanás. Você crê nisso? Então, diante dos dilemas da sua vida, olhe para a promessa. Não a promessa de que tudo vai dar certo, porque não existe ela na Escritura, né? Vai na fé, também não há na Escritura. Mas a promessa de que nós aguardamos novos céus e nova terra. Essa é a promessa que instiga o nosso coração a confiar corajosamente nesse Deus bendito que é fiel e que cumpre a sua promessa. Faça um exame. Todas as vezes que você desconfiar da palavra, você vai ver que você está desconfiando da promessa de novos céus e de nova terra. Todas as vezes que você confiar na palavra para obedecer a Deus, você perceberá o quanto você deseja e espera novos céus e nova terra. Então confie e descanse na palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, o texto nos fala então da presença confortadora, da presença do Senhor guiando o seu povo. Êxodo 13, os versos de 20 a 22 dizem assim: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para
os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esses versos nos ensinam uma verdade preciosíssima, que muitas vezes é esquecida por nós. Hoje, e a pandemia ressaltou muito isso, né? As pessoas, mesmo acompanhadas de outras, se sentiam solitárias. Esses versos nos ensinam que Deus não apenas escolhe o caminho para que o seu povo ande, mas Ele também anda o caminho em que Ele escolhe para que o seu povo ande. O Senhor caminha lado a lado com o seu povo. O Senhor nos acompanha no nosso caminho, no nosso trajeto. É algo extremamente interessante, não é? E deve nos despertar a uma admiração assombrosa para com Deus. O Senhor escolheu o melhor, o Senhor fez promessas, cumpriu promessas, mas o Senhor vai com o seu povo. O Senhor caminha com o seu povo. Talvez alguém se pergunte, mas por que Deus, escolhendo o melhor caminho, fazendo promessas, caminha com o seu povo? É simples. O Senhor caminha conosco para certificar-se de que nós chegaremos a novos céus e nova terra. O Senhor foi com Israel por todo o deserto, 40 anos, exatamente para certificar-se de que Israel chegaria a Canaã. Existe uma doutrina bíblica maravilhosa que mostra isso no caminho da salvação. Sabe qual é? Chama-se a perseverança dos santos, que é exatamente o trabalhar, o velar, o andar e o guiar de Deus, assegurando que nós cheguemos aos céus. Porque se Ele nos deixar, ainda que dê o caminho, nós nos desviaremos. Somos ainda pecadores. Gloriosamente, então, o Senhor acompanhou o seu povo 40 anos, certificando e testemunhando a eles que eles chegariam à terra prometida. O Senhor era o guia deles no meio do deserto, não foi Moisés. Alguns comentaristas, eu acho até interessante a fé desses homens, eles dizem que Deus escolhe o caminho do mar, o caminho do deserto, porque Moisés já tinha morado. Coisas tão sem importância. O guia era o Senhor, é o que o texto diz. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O Senhor dizia: para, segue, entra à direita, vai à esquerda. O Senhor era o guia do seu povo. Bondosamente, o Senhor acompanhou o seu povo e usou como instrumento essa coluna de nuvem. Quando chegarmos no capítulo 14, vocês perceberão que a coluna de nuvem, ela é, na verdade, um tipo de Cristo. O capítulo 14 vai descrever como sendo o anjo do Senhor. Era um tipo do Cristo pré-encarnado que estava ali, acompanhando o seu povo. Isaías capítulo 4, verso 5 fala sobre isso, e Apocalipse capítulo 10, verso 1 diz que Cristo, Ele é o anjo que se veste com nuvens. As nuvens que guiam e acompanham o povo do Senhor. A coluna de nuvem durante o dia e fogo durante a noite era esse sinal visível da presença divina no meio deles. O Senhor estava assegurando ao seu povo que Ele era o seu guia, E isso é maravilhoso, não é? Porque quando nós temos um guia, requer daqueles que são guiados que sigam o guia. Então, a coluna de nuvem, ela tanto instruía sobre o fato de Deus ser o guia deles,
como ao mesmo tempo a coluna era uma pregação, como um pastor que anunciava a eles: preparem-se para seguir a providência divina. Preparem-se para caminhar segundo a providência divina. Verdadeiramente foi um símbolo magnífico da majestade divina, da sua misericórdia, da sua salvação, um símbolo de Cristo. Quando você aplica às nossas vidas, ao nosso dia a dia, a nós hoje, infelizmente muitas igrejas e muitos crentes estão procurando uma coluna de nuvem para os guiar, não é? E eles estão procurando uma coluna de nuvem para lhes dar ensinamento e entendimento sobre o que fazer no matrimônio. Eu caso assim ou assado, eu trabalho ali ou acolá. Buscam uma coluna de nuvem que era apenas um tipo, sim, magnífico, glorioso aos nossos olhos, mas um tipo comparado a Cristo, ínfimo, sem valor algum. E as pessoas andam procurando estas coisas ao invés do Senhor. O que Deus estava ensinando ao seu povo e que se aplica a nós é exatamente isso: eu estou aqui. Preparem-se para me seguir, preparem-se para caminhar na minha providência. A nuvem constituía-se então nessa revelação pública da presença de Deus a todo o seu povo, mas ao mesmo tempo a nuvem também representava e ensinava a vontade revelada do Senhor à igreja. Por isso que o texto diz: noite e dia eles caminhavam. Nós temos hoje algo muito melhor e maior e mais glorioso do que a nuvem. Nós temos hoje algo que não está nos céus apenas como estava lá. Nós temos algo muito maior e mais glorioso que nos guia na nossa jornada em direção aos céus. Nós temos Cristo e o seu Espírito que habita em nós. O Espírito é, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 14, ele é o selo de que nós estamos em Cristo. Ele habita nos crentes para testemunhar a presença gloriosa de Deus entre eles. Ele é o Espírito de Cristo que guia os crentes numa sabedoria gloriosa e formidável. Ele enche os crentes da verdade bendita, da presença, da vontade, mas ao mesmo tempo ele dá aos crentes disposição para caminhar segundo a providência do Senhor. Portanto, não queiramos nuvens para nos guiar. Não procuremos tipos que nos apontem caminho, porque o melhor já nos foi dado. A terceira pessoa da Trindade, Ele de fato é o nosso guia. O apóstolo Pedro, ensinando em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 13, Pedro disse: tudo já nos foi dado, que conduz à vida e à piedade. Tudo. Tudo. Em João 16, 17, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: o Espírito vai ensinar vocês sobre a verdade. Nós não estamos sozinhos na vida cristã. Nós não estamos sozinhos nas lutas que enfrentamos, nós não estamos sozinhos nas bifurcações da vida, nós não estamos sozinhos nos sofrimentos da vida. Há alguém que nos guia, há um Senhor que nos guia, há um Deus que está presente. E neste caso, no nosso caso, dos que estão em Cristo, Ele está presente não por meio de um instrumento, como no passado, a nuvem, mas agora Ele está presente por meio da terceira pessoa da Trindade, o seu Espírito, que nos fala pela sua palavra. Pela sua palavra. É assim que nós encaramos as dores da vida.
desde aquelas sofridas sozinho, até aquelas que são causadas por outros. Desde coisas simples como as mais atrozes que possa ser praticada na face da terra. Os crentes nunca estarão só. O Espírito os acompanha e os guia, certificando-se de que eles chegarão sãos e salvos lá na nova terra e no novo céu. Eu quero concluir dizendo as palavras de Matthew Henry, quando ele disse assim: aqueles que fazem da glória de Deus o seu objetivo, da palavra de Deus a sua prática, do Espírito de Deus o guia dos seus sentimentos e da providência de Deus o guia de seus assuntos e ocupações, podem estar seguros de que Deus irá sempre adiante de si, tão verdadeiramente quanto ele entrou antes de Israel no deserto, embora não tão perceptivelmente como alguns acham. O Senhor sempre estará diante de nós, e o Senhor sempre entrará antes de nós nos desertos da vida, para nos guiar, para nos direcionar, para nos conduzir. E ainda que nós soframos coisas horríveis, como eu mencionei, o senhor Horácio perdeu seus 5 filhos e boa parte da sua riqueza, mas ele encontrou em toda aquela situação um ensino de Cristo dizendo: está tudo bem com a minha alma. Assim também nós encontraremos em nossa vida este bem glorioso do Senhor, quando buscarmos a glória do Senhor como objetivo de nossas vidas. Que Deus nos conforte nos nossos sofrimentos, que Deus nos encoraje a confiar nele, que Deus nos visite com sua sabedoria, para crescermos cada vez mais no nosso relacionamento com o Senhor. Vamos orar nesse momento? Aplica a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração e enche-nos da Tua bênção. Permita-nos crescer cada vez mais na fidelidade ao Senhor, na confiança ao Senhor, reconhecendo a Tua sabedoria, Tua fidelidade em cumprir promessas e a Tua presença majestosa no nosso meio. Perdoa as nossas faltas, porque por diversas vezes temos duvidado do Senhor. Perdoa, Pai, e tem misericórdia de nós. Dispõe nosso coração para Te servir e amar acima de todas as coisas. É o nosso desejo, a nossa súplica. É em Cristo Jesus. Amém.